Hoje, inspirado nesse texto sagrado, nosso coração se volta para uma das obras mais sensíveis que São Vicente fundou, que é a obra das crianças abandonadas, que foi o nome que São Vicente deu para o orfanato que ele fundou em Paris, na França. É importante que a gente volte um pouquinho nosso olhar para o contexto histórico e cultural da França do século XVII. Eu, assim como fiz nas novenas anteriores, faço um pequeno resumo do que nós já falamos, para a gente chegar até aqui. São Vicente nasceu em 1581, no fervor da Revolução Protestante. Ele, com cerca de 19 anos, é ordenado padre, ano de 1600. Depois de 2 anos de padre, é capturado por corsários. E é feito escravo. Mais 2 anos fica como escravo. Ao voltar, vai até a Roma, onde tem um serviço ali inicial em algumas casas nobres, e São Vicente, naquela mesma ocasião, ele se torna capelão da nobreza, de uma família nobre, mas também ali assistente do hospital, junto com os padres da congregação São João de Deus. E é desse hospital São João de Deus, que São Vicente se sensibiliza na caridade por aqueles enfermos que padeciam no hospital. Por volta de 1600, isso aqui estamos no ano de... Isso, por volta de 1608, São Vicente... Perdão, 1617, São Vicente ele vai para aquela região de Chantillon, onde ele funda as Damas da Caridade, o apostolado leigo, que era o grupo de, principalmente, senhoras que se empenhavam de fazer os trabalhos de caridade de São Vicente, ali junto com ele, né? Pessoas leigas, pessoas que a maioria da parte eram viúvas, que tinham seus afazeres, tinham suas responsabilidades, mas aqui se aplicam na igreja a cuidar da caridade que São Vicente se inspirara. Esse trabalho foi iniciado justamente porque São Vicente começou a se deparar com famílias que viviam em situações de pobreza e miséria. Inclusive, num domingo, ele é tirado da igreja para cuidar de uma família inteira que passava necessidades, e aquilo ali começou a mobilizar ele e os paroquianos em Chantillon. Em 1625 para 1630, nós encontramos a fundação da Congregação dos Padres da Missão, aquela congregação que São Vicente ele fundou para formar sacerdotes. E 3 anos depois, 1633, São Vicente inicia a sua obra junto com a Santa Luísa de Marillac e a fundação das Filhas da Caridade. Temos aqui, nesses 3 grupos, os braços, embora sejam 3, os braços de São Vicente. Porque são justamente as Damas da Caridade, as Filhas da Caridade e a Congregação dos Padres Lazaristas, ou os Padres da Missão, como nós falamos aqui no dia da missão, né? Tem esses 2 nomes, ou Padres da Congregação para a Missão, ou Lazaristas, da Casa São Lázaro. Esses 3 grupos, os padres, as Filhas da Caridade e as Damas da Caridade, são aqui aqueles que são conduzidos por São Vicente para a promoção de tantas obras de caridade. Já desde o século XV, a França experimentara um grande movimento de abandono de crianças. E era muito comum abandonar crianças para ser cuidados em alguns lugares, especialmente a igreja. No século XVII, 16 para 17, ou 16 e 17, o grande local
de despejo. A expressão que eu estou usando não é exagerada, é despejo mesmo, porque eram mães que tinham seus filhos e se largavam. De despejo de crianças era a Catedral de Notre-Dame, na França. Ali era o principal local, e se estima que eram despejadas cerca de 300 a 400 crianças por ano ali. Anualmente, 300 a 400 crianças eram rejeitadas. Tem uma expressão que fala das crianças injetadas, né, desprezadas. Inclusive, foi aí que foi fundada, nessa situação, a chamada da Roda dos Injetados, ou Roda dos Excluídos, que era justamente o local, nas igrejas catedrais, em que se colocavam as crianças de um lado e girava ali aquela roda, de modo que a mãe ficasse privada do abandono de suas crianças. Qual a razão de tanto abandono? Qual a razão de termos aqui esse número tão grande? Meus irmãos, a razão aqui é a inconstância que havia político-econômica da Europa, que fazia com que a miséria fosse algo assim terrível, né? Uma pobreza, inconstância de muitas guerras e falta de estabilidade de vida mesmo, de não ter condição de educar e de criar aquelas crianças. Quem aqui conhece a história de João e Maria, da literatura? João e Maria, historinha de criança, tem até filme sobre isso. São várias histórias de João e Maria, né? Temos assim várias versões do João e Maria. Mas a história de João e Maria, ela é inspirada nesse contexto. Na verdade, um contexto medieval, não, aqui já estamos na Idade Moderna, mas o contexto medieval do abandono de crianças. O abandono mesmo pela razão, a razão histórica é a fome, é não ter o que dar de comer, é não ter subsistência, não ter condição de cuidar do seu filho. A razão histórica é essa. Tem aqui uma razão mítica, né, ou seja, da mitologia, um pouco dos mitos, as crianças que eram abandonadas na floresta e que havia lá a bruxa ou a senhora que cuidaria das crianças, né, enfim, com doces, atrair, enfim, as histórias são diversas. Mas qual a razão histórica dessa mitologia? E nesse meu interesse aqui nessa situação é essa. É o abandono das crianças. As crianças eram abandonadas na floresta para morrer, porque os pais não tinham como cuidar dos seus filhos. Imagina assim, uma mãe que não tem mais o que dar de comer, não tem como subsistir, e já não aguenta mais ouvir o choro dos seus filhos, então os deixam abandonados na floresta, para que ali pudesse ser, né, sabe, morrer longe dos pais, ou numa crença mitológica, as crianças seriam cuidadas por alguém. Essa é basicamente, né, a razão aqui. E a igreja se torna um grande local de acolhida dessas crianças. E essas crianças acabavam sendo... depois tem uma pequena mudança aqui na política de cuidado dessas crianças, mas não tanto aqui... vou me ater nela, um nome que é trocado, né, depois para um grupo chamado Fraldas, né, assim, que dava essa assistência, que mudou um pouquinho a política, mas o importante é saber de quê? Que nesse período havia uma grande quantidade de crianças que eram abandonadas. E São Vicente, ele se preocupa com duas coisas. A primeira é as condições dessas crianças que eram abandonadas e cuidadas. Era de 3 a 5 crianças por babá. Ou seja, cada pessoa que criava uma criança nessa situação ficava responsável de 3 a 5 crianças ao mesmo tempo ali. E o cuidado dessas babás era basicamente até a criança desmamar. Ou seja, ali talvez criar um pouquinho mais, até talvez a criança ter o mínimo ali de condição de
de buscar as coisas por conta própria. Quando eu falo mínimo, é o mínimo mesmo. Assim, não tinha muita essa atenção, até porque, na verdade, essa valorização que nós temos da criança, assim, de proteger a criança, de zelar pela criança, de educar a criança, isso é muito recente. A gente acha que isso aí é coisa antiga, não, isso é coisa do século XIX para o século XX, principalmente do século XIX. Essa é um processo que no século XIX nós encontramos uma organização disso, ou seja, no ano 1900. Nós estamos aqui no ano 1600. Não tinha tanta valorização da infância, valorização da criança. E São Vicente se preocupa com essas crianças, porque, além de tudo, essas crianças, bom, primeiramente, elas eram cuidadas como era possível, né? Ou seja, de maneira muito, assim, corrida, digamos assim, né? Era uma babá para 3, 4 crianças. E também, muitas vezes, essas crianças, depois de um certo tempo lá nessas casas de acolhidas, eram vendidas, eram dadas para quem quisesse pegar. E o que eu vou falar aqui é um pouco assim, até constrangedor, no sentido de ser traumático, mas é o fato, é a história. Às vezes, essas crianças eram compradas por mendigos que usavam das crianças na sua mendicância. E ali até mesmo se relata que quebravam, às vezes, membros dessas crianças para torná-las ali, né, inválidas, incapazes, ou parecerem doentes. Até se dava, às vezes, alguns medicamentos que fizessem as crianças ficar dormindo ali durante um bom tempo para parecer realmente necessitada, e com isso fortalecer a mendicância, ou seja, fortalecer o pedido de esmola. E com isso muitas vezes as crianças morriam. Mas eram tantas, né? Talvez não fosse notório, talvez não fosse, assim, algo de chamar a atenção. Volto a dizer, não havia tanta valorização da infância, tampouco também leis e direitos da criança, leis e direitos do adolescente. Isso não era comum. A criança, uma propriedade dos pais. E São Vicente se preocupa, sabe o quê? Com as crianças que morreriam sem batismo. São Vicente está preocupado não só em garantir ali, mas dar salvação àquelas crianças. E então ele começa a se sensibilizar com isso, chama mais uma vez quem? Primeiramente, as damas da caridade. As damas da caridade eram poderosas, digamos assim, né, nas mãos de São Vicente. E depois de muitas reuniões, muitos encontros, né, digamos assim, muita artimanha ali de São Vicente para tentar convencer as damas da caridade a assumirem mais uma tarefa. Eu imagino que se fôssemos nós discípulos de São Vicente, né, quando São Vicente falasse assim, vamos fazer uma reunião, e pronto, já vem mais trabalho por aí, já vem mais ideia por aí, vem mais doideiras de São Vicente de querer criar mais algum tipo de coisa que a gente não dá conta. E foi assim, não foi fácil. São Vicente, ele começou as suas primeiros passos em favor disso em 1638. Vamos recapitular. Em 1630, ele funda em 25 para 30, ele funda a Congregação dos Padres da Missão. Em 33 para 34, ele funda as Filhas da Caridade. E em 1638, ele começa o trabalho de caridade. Mas não começou essa obra das crianças abandonadas, e é até interessante porque o nome, Obra das Crianças Abandonadas, porque era isso, as crianças eram abandonadas mesmo. Ele não começou numa casa, propriamente dito. Ele começou nas casas. Ou seja, cada dama da caridade ia assumindo lá uma criança, 2, trazendo para si, para poder cuidar, para dar dignidade, para dar atenção.
e ali pegava a criança ainda que estava em período de amamentação e buscava-se ali, né, amas de leite, buscava-se ali talvez tentar nutrir a criança com leite de vaca mesmo, e assim começou. Quando foi em 1640, na Casa das Filhas da Caridade, então eles começam a acolher as crianças, começam a reunir as crianças ali em um local maior. Mas já precisava de mais espaço, já estava tudo lotado. São Vicente tinha uma moral tão grande na França, ele tinha um respeito tão grande na França, que coube a ele a administração de uma grande importância de dinheiro. O rei da França, Luís XIII, quando morreu, ele fez um testamento e deixou 64 mil libras, moeda até então ali mais em curso, hoje meio que deixada de lado, né? 64 mil libras ali destinadas para obras de missão, de caridade, de modo geral. E desses 64, 24 mil eram destinados ali exclusivamente para missão. E quem que administrou essa importância de 24 mil libras? São Vicente. E na administração desse dinheiro, São Vicente então construiu uma casa dedicada à obra das crianças abandonadas. A obra das crianças abandonadas. E assim foi, e assim cresceu, e nós temos assim, isso foi em 1645, a construção da casa mesmo, em 1645. São Vicente aqui estava com 64 anos. Né? E a gente pode pensar, nossa, então ele estava no finalzinho da vida, estava já desanimado, estava já cansado. Não. A gente vai ver ainda mais para frente que isso aqui estava em pleno vigor. Ele estava aqui em plena atividade das suas coisas. Bom, algumas coisinhas que são interessantes de destacar de ditos de São Vicente. Primeiramente, uma constatação dele, de São Vicente, em uma de suas cartas para um doador dessa obra. Vamos então falar de 3 coisas. Das pequenas crianças abandonadas, eu sou pressionado de uma maneira que não se pode imaginar. Ele me culpa por todo atraso. Haveria inconveniente em a senhora comprar uma cabra e continuar fazendo uma experiência mais ampla? Aqui, a preocupação de São Vicente de alimentar as crianças envia um pedido assim, sutil, para um doador. Poderia comprar uma cabra, por favor? Né, para poder e tentar ver se o leite dessa cabra favorece as crianças? São Vicente, ele formula também, junto com as Damas da Caridade, vale dizer que essa obra das crianças abandonadas envolveu todas essas 3 frentes. As Damas da Caridade buscavam o sustento da casa. As Filhas da Caridade eram aquelas que estavam ali dentro, empenhadas no cuidado, na educação das crianças, e os padres da missão davam assistência, também tentavam dar o financiamento aqui à medida do possível para essa casa, e assistência também religiosa dessas crianças. E São Vicente, então, ele começa a se preocupar não só em dar aquela garantia de vida, de sobrevivência para as crianças, mas ele se preocupa em toda a educação das crianças, dos meninos até os 12 anos e das meninas até os 15 anos. Ele se preocupa em dar completa educação a essas crianças. Relata-se no conto
assim: a partir do momento em que a criança deixa a idade da amamentação, a sua educação tem início. Vicente dá o maior valor à formação de suas almas. Muito cedo, elas aprendem a fazer as suas orações, os principais conceitos do catecismo, ao mesmo tempo que são levadas a conhecer suas letras, ou seja, aprender a ler e escrever. A formação dos costumes, por sua vez, é tão cuidada quanto é estrita a higiene. Ou seja, não só a preocupação com a limpeza e higiene, mas também com os costumes, bons costumes, da moral. Percebe-se pelas recomendações do regulamento que a tarefa não é fácil, pois uma série de maus hábitos facilmente toma conta dos pequenos, se não se prestar atenção. Mas a pedagogia necessária tão pouco carece de sutileza. E mais uma vez Vicente dá mostras do seu carisma de educador. As meninas ficavam até os 15 anos com o cuidado das irmãs, trabalhando então o dia inteiro no cuidado da casa. E os meninos, aos 12 anos, seguiam para algum aprendizado. Interessante que a renda de São Vicente conseguia para essas obras é algo assim admirável. Conta-se que entre 1638 e 1643, ou seja, da fundação aqui mais ou menos, até mais 5 anos, São Vicente já haveria assistido nessa casa 1.200 crianças. E nesse período aqui tinha uma renda aqui dessa sua casa de 1.200 libras também para essa casa, né? Eu não tenho condições aqui de fazer a cotação do que seria 1.200 libras no dinheiro atual hoje, mas assim, é uma instituição de caridade que vive da providência e da confiança em Deus e vai, enfim, mas somente saber mensurar a quantidade de crianças acolhidas já é algo assim admirável e surpreendente. A compaixão e a caridade levaram ora pois, senhoras, diz São Vicente, a compaixão e a caridade levaram-nos a adotar essas pequenas criaturas como suas filhas. São Vicente, ele tenta demonstrar para aquelas damas da caridade, agora também, um espírito de maternidade para elas. Vocês foram levadas por comoção a adotar essas crianças como seus próprios filhos. Tornaram-se suas mães pela graça, desde que as mães pela natureza as abandonaram. Vejam então agora se também querem abandoná-las. Deixe de ser mães para se tornar agora suas juízas. Sua vida e sua morte estão nas suas mãos. Vou colher os votos e sufrágios. Está na hora de baixar a sentença e saber se não querem mais ter misericórdia por elas. Elas continuarão vivas e as senhoras continuarão a cuidar delas caritativamente. E pelo contrário, morrerão infalivelmente se as abandonarem. A experiência não permite a respeito ter qualquer dúvida. Enfim, e assim a obra de São Vicente, essa obra, ela se firmou e conseguiu ainda, assim, São Vicente mantê-la durante toda a sua vida e de fato até a morte, com bastante colaboração, com bastante cuidado, né, aqui de São Vicente e todos os colaboradores. E São Vicente fez aqui com que essas instituições tivessem pela casa das crianças abandonadas, pela obra das crianças abandonadas, um compromisso de vida, de não permitir que essa obra se desfaça, que essa obra se dissolva.
Enfim, hoje os orfanatos eles são muito raros e até mesmo muito difíceis de serem mantidos. Não sei se vocês já, aqui da comunidade, já acompanharam alguém na tentativa, inclusive, de adotar uma criança. É mais fácil rejeitar uma criança do que adotar uma criança. Assim, não sabemos muito bem as razões políticas, algumas sim sabemos, mas uma dificuldade muito grande de manter um orfanato. É fácil manter uma instituição pública, né, com toda a precariedade, mas um orfanato com religiosas, dedicados à educação da fé, algo muito difícil. A adoção de uma criança pelo meio jurídico, algo também terrivelmente complicado. Acontece que as crianças não deixam de ser abandonadas e até mesmo violências se fazem hoje, talvez mais ainda, contra as crianças, com a grande promoção do aborto. Talvez seja uma grande obra de apostolado aí revolucionária, quem sabe incentivarmos mais agora aí, por parte dos cristãos, a adoção de crianças, seja no orfanato, seja nas nossas casas. Pensemos, meus irmãos, que uma grande obra missionária fazemos quando podemos acolher e dar assistência a uma criança rejeitada e dar dignidade, fé e salvação para essa criança. Uma criança rejeitada, claro, já sofre ali como vítima de tantas situações ali, né, de sofrimento, já só de violência, já do abandono. Mais ainda essa criança sofrerá se ela não tiver uma educação mínima da fé, que aqui cabe, né, aos muitos institutos de acolhimento que a igreja sempre buscou manter, né, cabe também aqui a esses a educação da fé. Agora, enfim, hoje para a gente é muito complicado conseguir estruturar um orfanato. Graças a Deus temos até aquela obra que nós já tivemos contato em Itaboraí, né, pela nossa Semana da Família, da Casa Santa Giana Beretta Mola, que não tem um orfanato ainda, mas visa um dia construir também um local de acolhimento e redirecionamento dessas crianças. Enfim, o que eu quero aqui provocar nos corações é a sensibilidade, o desejo de dar acolhimento a crianças abandonadas. Isso não é algo que deixou de existir. Talvez a miséria que a França vivia no século XVII, isso tenha acabado. Ou talvez isso a gente não viva aqui no nosso país. Ou talvez não viva na nossa região. Mas o abandono, a rejeição das crianças, isso continua a existir. Que possamos rezar pelas crianças rejeitadas, que possamos sensibilizar o nosso coração e abrir o nosso coração. Pode ser que Deus um dia peça a qualquer um de nós aqui, qualquer um de nós, um dia a acolher uma criança rejeitada, a dar dignidade a essa criança, a dar um lar cristão, uma educação na fé, um filho que não veio da sua família, que não veio do seu sangue, uma criança que não tenha sido gerado por você, mas que Deus pode talvez colocar nas suas mãos, para que você encaminhe, direcione a essas crianças. Que Deus Nosso Senhor possa criar em nós sensibilidade suficiente para darmos a todas as crianças a dignidade da fé e o crescimento para elas na virtude. Assim seja.